Fala pessoal, aqui é Alexandro Salles da Verdana Tech. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o bug, né? Quase que o bug do milênio que atingiu aí os usuários de LPI, mas na verdade a nossa abordagem vai ser um pouco mais técnica, mostrando o porquê ele ocorreu e termos então a partir daí uma visão vamos dizer assim, mais ampla do que pode ser feito. Será que vai ter uma solução? Não sei. A verdade é essa, né? Acredito que uma solução definitiva talvez não exista. Vai ser basicamente abandonar o que estava causando o erro e seguirmos sem esse recurso, né? Para começar, vamos esclarecer que o bug, ele não é um bug propriamente dito do GLPI, ele na verdade ocorre dado a um recurso do plugin Behaviors, certo? Eu vou abrir aqui uma instância local, só para a gente mostrar como é que funciona isso. O Behaviors, vindo aqui em configurar geral, nós temos aqui a aba comportamentos, que essa aba é criada dado o plugin Behaviors, que está habilitado aqui na minha base. Ó. Esse aqui, ó, comportamentos Behaviors. Como ele está habilitado, então ele cria aquela abinha aqui dentro de configurações gerais, e aqui eu tenho uma série de características que ele pode ajudar a gente no GLP. É um plugin muito bacana, a gente inclusive usa ele, colocamos ele em todas as instâncias Verdana Desk, certo? Faz parte aí do nosso portfólio de plugins community que nós suportamos, certo? E até por isso que a gente está dando aí essa introdução, batendo esse papo, tá? Então vamos lá, o que acontece? Uma das características dele, que é a que a gente quer focar aqui nesse momento, é essa aqui, ó, formato do número do chamado. Ele tem a propriedade de alterar a forma como o GLPI cria os identificadores dos chamados, tá? Eu vou, antes de tudo, vir aqui em administração chamados. Isso aqui é uma base zerada, eu não fiz nada nela ainda, e vou criar um chamado teste aqui. Clicando aqui no botão adicionar chamado, a gente vai conseguir então criar um chamado simples. Vou colocar aqui teste 01, por exemplo. E descrição teste. Criei o chamado. Veja aqui que ele fala que foi criado um chamado. Ó, seu chamado foi registrado. Deixa eu chamar a atenção aqui na tela. Seu chamado foi registrado. Chamado 1. Esse é o identificador do chamado, ou seja, na hora que eu vier aqui para a fila, né, de atendimento, vejo que eu tenho um ID aqui, 1, é o ID, justamente o ID do chamado. Uma outra característica é quando eu abro esse chamado para edição, certo? Nós vamos ter aqui em cima, ó, na URL, o ID dele, ID igual a 1. Mas o que é esse 1 exatamente? Esse 1 ele vem cá do banco de dados. Eu vou me conectar aqui ao banco de dados. O nome dessa base aqui que eu estou usando é glpi _bug. Então eu estou fazendo diferente do que os vídeos que eu faço em instâncias Verdana Desk. Hoje eu estou fazendo na minha máquina porque manipula banco de dados para não ter problema, né? Evitar erros. Então vamos lá. Eu estou aqui dentro da minha base e aqui dentro eu tenho uma base, uma tabela, né, chamada, deixa eu dar um describe nela aqui, ó, um desk glpi _tickets, que são todas, no caso seria, deixa eu ampliar aqui, essa é a tabela onde ficam armazenadas as informações dos tickets registrados. Veja aqui que o primeiro campo é justamente o campo ID, ou seja, se eu der aqui um select ID from glpi _tickets, vocês podem ver que ele só trouxe um registro, porque é uma base limpa, nós só criamos um registro. O campo, por exemplo, name, que vai trazer o título do ticket, deixa eu colocar assim que a gente consegue ver com mais precisão, né? Para quem não tem costume, tá aqui, ó. Esse é o registro do ticket. ID 1 e nome dele, teste 01. Se vocês repararem, o campo ID, igual tá aqui, ele é declarado um tipo, que é do tipo inteiro,
11. Ou seja, ele é do tipo inteiro, eu não consigo colocar aqui valores alfanuméricos de A, letras de A a Z, caracteres especiais, não, apenas números inteiros, certo? E ele é do inteiro 11 e ele declara que ele existe um limite. E aí é uma parte que até eu mesmo desconhecia, né? Dado esse bug aí, eu fui dar uma estudada e entendi que, na verdade, esse limite aqui, eu jurava ser tipo 11 caracteres, né, um total de 11 caracteres, então os caracteres inteiros vão de 0 a 9, certo? Então eu jurava que esse campo ele iria do zero absoluto, né, até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Seria esse valor aqui o valor máximo. Então, este seria o identificador máximo na minha visão, né, anterior a esse bug. Eu jurava que esse aqui seria o valor máximo dele, então eu nunca imaginava um problema tal como esse que está acontecendo aqui. Mas a gente vai explicar ele um pouco mais para frente. Então vamos lá. Se eu criar um novo ticket aqui agora, eu vou dar o nome dele de teste 2. Criei, vamos lá, eu tenho aqui agora dois chamados abertos e veja, ID 1, ID 2. E é justamente isso que eu tenho também aqui no meu banco de dados, ó. Teste 01 e teste 2, já saí do padrão, né? Mas enfim, isso é uma característica do banco de dados, ele vai criando, né, e do GLPI também, criando o chamado 1, o chamado 2, só que quando a gente implementa uma base nova, fica ruim, você só tem 5 chamados, a sua empresa tem 10 anos e agora você só tem 5 chamados, porque você está começando agora com um sistema novo. Isso é normal, só que fica um pouco ruim essa visão, né? Sei lá, demonstra uma certa fragilidade, pouca experiência, enfim. O plugin Behaviors, vamos voltar nele aqui agora, em configurar geral. Ele possui então esse recurso aqui para que nós possamos alterar o formato dos tickets. Por exemplo, Y0, lembrando aqui que tem Y em caixa alta nesses 3 primeiros e Y em caixa baixa aqui no segundo, e o resultado disso é diferente. Aqui no post que eu liberei para vocês, que vai estar liberado daqui a pouquinho, assim que eu publicar o vídeo, vocês podem observar que eu coloquei ambos os formatos aqui e mostrei o resultado disso aqui, ó, no Linux. O Y em caixa alta, ele imprime o ano completo, certo? Que é o 2022, por exemplo. Enquanto que o Y minúsculo, ele imprime só os 2 últimos dígitos, e foi justamente aqui que aconteceu o nosso problema. Eu vou fazer um exemplo básico aqui, ó. Eu consigo fazer esse cara aqui, ó. Vou aplicar agora, eu vou pegar esse primeiro modelo aqui, que é o Y maiúsculo, né, caixa alta, seguido de 0001 e tal, e vou salvar. Acabei de salvar. Feito isso, eu vou vir agora aqui em chamados e vou abrir um novo chamado. Lembrando que ele estava abrindo 1, 2 sequencialmente, né? Vou criar aqui então um novo chamado. Chamado teste 03, voltando ao padrão. Pronto, chamado criado. Veja aqui o formato do ticket, como foi totalmente diferente, ó. Ele criou 2022... 000001. E se eu criar um novo chamado, ele então vai me criar o chamado 2, teste 02. E não tem problema nenhum nisso, entre aspas, tá? Não há tantos problemas nisso. Eu vou explicar mais para frente aí que mesmo esse formato aqui você pode vir a ter problema, mas a probabilidade é muito baixa, tá? Mas pode vir a ter problemas. Então vamos lá, eu tenho aqui o 001, 002, mais do ano 2022. Então ele reservaria aqui, ó, basicamente 999.999 chamados por ano. Se você tiver 1 milhão de chamados, né, que aí a gente viraria para 1 milhão, você vai ter um problema aqui. Se você tiver 1 milhão de chamados por ano.
Então você passa a experimentar um certo problema ao usar esse modelo. Só que, claro, 1 milhão de chamados por ano é muita coisa, tá? Eu, sinceramente, não faço nem ideia qual empresa teria 1 milhão de chamados reais por ano para tratar, né? Mas, enfim. Então, é um cuidado que tem que se ter ao adotar. Voltando lá, então, ao plugin Behaviors, existe agora outro modelo, que é esse aqui, ó, que é o 2022-01, onde ele pega o mês, tá vendo aqui o M minúsculo? Então ele considera o mês também para colocar no ID do chamado. Então você consegue vir aqui, deixa eu tirar o Teams aqui, que tem pessoal de projeto me chamando, depois eu dou uma atenção. Você consegue vir aqui em chamados, vamos criar agora um novo chamado, e ele vai gerar um novo ticket para a gente. Se eu não me engano, eu estou no teste 05. Veja aí que ele já gerou com um novo formato para mim, ó. Agora ele considera também um mês. Então, se ele considera o mês, ele me reservou um total de 9.900, no caso 9.999 chamados por mês. Foi o que ele reservou para mim. E esse número aqui ele vai crescer até 12, né? 2022, 12. E ao virar 2023, ele para de acrescentar, então vira 2023, 01 novamente. É assim que ele vai trabalhar. Ah, beleza, eu adotei, fiz um teste aqui, mas, cara, eu não curti, não. Não gostei, né? Eu quero voltar atrás aqui, ó. Eu quero voltar a usar o formato numérico incremental aqui de 1 a N, né? Então você vai ter que vir aqui e configurar geral e vai ter uma grande decepção. Você vai desativar, ó, estamos desativando esse modelo e salvo. E agora começa o problema para quem não entende um pouco aí de como funciona, né, mecanismos de SQL, né, bancos de dados. Vou vir aqui agora, dar um adicionar e vou fazer o teste 06. Que é justamente o propósito desse vídeo, é instruir como que o SQL trabalha e por que surgem essas diferenças. Veja aí, pessoal, acabei de criar o teste 06, eu havia desabilitado o modelo, mas ele continua aqui. Poxa, não consigo desabilitar? Não consegue. E se eu pegar então agora e voltar, já que esse modelo aqui estava imposto, eu tirei para cá, não consegui, e se eu desativar ele e colocar esse primeiro aqui, então que pelo menos eu teria mais chamados para um volume, né, maior de chamados a atender. O que será que acontece? Infelizmente o resultado é o mesmo. Vamos fazer aqui só para provar. Este é o teste 07. Estamos adicionando. Prontinho. Vindo aqui na lista, veja que nós temos aqui ó, o teste 07 e o modelo se perpetuou. O que acontece? O mecanismo de autoincremento, ele consegue gravar o último registro, né, o maior registro, na verdade, existente no banco, e ele continua a partir dali. Então, não adianta a gente tentar voltar atrás. É um caminho, vamos dizer assim, sem volta. Depois que você mudou isso, você não consegue voltar naturalmente, tá? Isso aí é um problema sério que vocês vão ter aí. E agora eu entro finalmente no porquê que o erro aconteceu. A última opção aqui, a gente nem usou essa, eu acredito que vocês já entenderam, mas a última opção do Behaviors para nomenclatura, que é a que eu acho mais bonita, inclusive, veja que ela usa o ano apenas em 2 dígitos, porque é um Y minúsculo, essa é a grande diferença, então ela usa o ano em 2 dígitos, seguido do mês, certo? Seguido do dia, e depois ele te reserva aqui, ó, 9.999 chamados por dia, ou seja, em tese seria um número que para nós, numa central de serviço grande, inclusive, jamais seria rompido. Só que não é verdade, porque foi aí que eu descobri que existe um certo limite naqueles números o tipo do campo, né, int 11. O limite é justamente esse cara aqui, ó. Esse é o maior número do tipo inteiro que pode ser armazenado
dentro de um campo int11. E aí eu trouxe algumas coisinhas aqui para vocês. Eu vou primeiro forçar o erro e consertar o erro só para ver como é que ocorre, certo? Eu trago aqui eu trago aqui os sintomas dele. Isso aqui, na verdade, é só mostrando que eu tô desde segunda-feira, se eu não me engano, que era dia 3, eu tô desde segunda-feira tentando publicar esse post. Eu vi que não ia conseguir, a agenda estava bem apertada, então nós mandamos, pessoal, um e-mail para todas as pessoas, né, contatos que assinam as nossas redes de notícias. Como é que eu assino isso? É só colocar teu e-mail aqui, tá? Joga teu e-mail aí embaixo e com isso você já vai fazer parte dessa rede de notícia. Então, como eu vi que eu não conseguiria fazer esse vídeo, explicar tudo do jeito que eu queria, que era mostrar essa questão da engine aí do MySQL, como é que funciona o banco de dados, o autoincremento, então a gente pegou e mandou, eu formatei para o pessoal de marketing rapidamente uma notificação, e nessa notificação também coloquei o passo a passo para a solução. Ou seja, quando foi dia 3 ao meio-dia, todo mundo aí que assina a nossa rede já foi notificado e sabia como corrigir, né, rapidamente o seu sistema, tá? Então vamos lá. Primeiro sintoma. O sintoma mais óbvio é que o sistema GLPI para de abrir chamado às 23h59. Por quê? Se vocês analisarem o número máximo de inteiro que dá para se armazenar, ele termina em 21. E usando este formato aqui do Behaviors, ele vai chegar, por exemplo, ao último chamado que a gente pode ter, ó, vou marcar aqui. Deixa eu pegar a ferramenta aqui de texto. Se vocês analisarem, vamos supor que eu estou no último dia do ano, né, de 2021. Então vai ser 21, certo? 12 de dezembro, né, no caso, 12 referente ao mês de dezembro, e 31. Esse seria a última possibilidade desse range aqui. Depois do dia, igual ele está aqui, usa o dia 31, ele me reserva 1, 2, 3, 4 dígitos, ou seja, 1, 2, 3, 4. Esse foi o meu primeiro chamado do dia 31. Em tese, esse aqui seria o meu último chamado, ó, 21, 12, 31, 9999. Essa seria a minha maior capacidade de chamado. 9.999 chamados em um dia, beleza? Quando houve a virada de ano, então, houve a quebra disso aqui, né? Ele troca esses primeiros dígitos para o ano novo, que seria 2201 de janeiro, mês 1, e então 0001. Esse seria o meu primeiro chamado do dia 1º de janeiro de 2022. Só que justamente aqui aconteceu o problema. Por quê? O número máximo permitido seria 2147, o início dele. Então, quando eu viro 2201, é maior que 2147. Ou seja, houve vamos dizer assim, um estouro de pilha, vamos dizer assim, que na verdade é eu tentando armazenar uma informação maior do que a capacidade do campo, certo? Que é esse 2147 48 3647. Esse aqui é o número máximo que a minha coluna ali de ID pode ir. Ou seja, eu acabo quebrando isso. E a partir daí, o GLPI tenta salvar novos registros e não consegue. E a gente vai forçar esse efeito aqui agora. Bom, já é dia 5, né, de janeiro. Vamos colocar aqui no máximo. Vamos salvar. O GLPI está operando normal ainda, ó, já está funcionando. Eu consigo abrir meus chamados aqui, editar, né, os chamados já abertos, certo? Posso vir aqui e colocar acompanhamento. Tudo funcionando. Porém, o que acontece? Agora, quando eu for gerar um novo chamado, o GLPI, na hora que eu mandar enviar aqui, ele vai criar teste 8, se eu não me engano, nós estamos. Na hora que eu mandar criar o chamado aqui, o GLPI vai tentar armazenar o chamado. Ele vai ser o quê? O primeiro, em tese, né, o primeiro do dia 5 de janeiro de 2022, que é justamente o ID 2201
050001. E esse número aqui é maior que o 2147 qualquer coisa, né? Eu não gravei aquele número louco lá. Mas esse número aqui é maior que esse, que é a capacidade do campo int 11. Então ele não consegue abrir esse chamado. E esse é o terceiro sintoma que eu cito aqui, para identificar se você está ou não com esse sintoma. Eu coloco aqui, terceiro sintoma. Os chamados... Não, é o quarto. Eu coloco até que ele é mais chato pelo seguinte, que é um sintoma que qualquer erro no GLPI pode vir a dar, seria um sintoma muito comum. Você manda criar o chamado, e ele não dá retorno nenhum na sua tela, não dá balãozinho de erro nem nada. Porém, quando eu experimento na interface simplificada usando o Form Creator, deixa eu abrir aqui como usuário final. Quando a gente usa, então, essa... interface do usuário final, o que é complicado porque o técnico geralmente não a utiliza, né? Então como é que ele vai saber que houve esse erro? Não tem como. Estranho, tá demorando essa autenticação. Pode ser algum problema de conexão. Não, conexão normal. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. Agora desengasgou. Agora tá abrindo, pronto. Aqui eu estou como um usuário normal, né? Vou abrir o chamado. Veja que o GLPI continua funcionando, tudo aparentemente normal, mas ao clicar em enviar chamado, tá aqui, ó. Esse é o erro que a gente consegue identificar mais fácil aí, esse bug. Impossível gerar alvos. E é justamente o que acontece, que ele não consegue gerar alvos, ou seja, gerar o destino lá do chamado. Deixa eu voltar aqui para o GLPI. Então esses sintomas eles estão ali também referenciados, tá? O que acontece? Aqui no post a gente coloca também a solução. Já mandamos por e-mail, né, conforme eu disse, mas tem também a solução. Tá aqui, a solução é uma solução de contorno, ou seja, é um erro que existe, é um problema, vamos dizer assim, né? Esse bug é igual a um problema. Nós já identificamos ele e já criamos uma solução de contorno, é uma solução que me volta a operar normalmente o meu GLPI, tá? E como é que ela funciona? Basicamente, você vai ter que vir aqui em configurar geral, abrir aqui em comportamentos e desativar esse modelo aqui de nomenclatura de chamado. Desativa. Pronto. Desativei, Alexandro. É possível criar chamado agora? Vamos tentar. Se só desativar ele resolve, ó. Teste, eu já nem lembro qual teste que eu tava. Vamos clicar em adicionar. Veja aí, ó. Mesmo bug, o bug persiste. Poxa, que estranho. Por que persiste? Porque estourou o nosso querido contador, vamos dizer assim. Eu não consigo fazer mais incremento. Eu acabei de estourar o contador e isso agora não me permite mais criar chamados. Embora aqui eu tenha milhões, né, vamos dizer assim, de IDs para serem utilizados, o meu contador está lotado. Então o que eu faço? Eu preciso executar agora, depois de desabilitar, eu preciso executar esse segundo passo aqui, ó, que eu coloquei. Que aqui eu estou reiniciando, vamos dizer assim, o meu contador para um outro número. Ou seja, eu estou falando contador, a partir de agora faça assim, ó, 21.13.000. Só que sabendo do formato, como trabalho e tal, isso aqui foi uma solução mais rápida que a gente conseguiu pensar. Enquanto eu estava lendo aqui, eu pensei, poxa, dá para fazer melhor que isso. Lembra que eu falei que ele pega 21, 12, 31? Eu posso pegar simplesmente aqui 32, ó. Opa, 32. Então eu posso colocar aqui, ó, 21, 12, 32, 000. Prontinho. Feito isso, eu reiniciei o meu contador lá no SQL e agora se eu clicar aqui em adicionar, ele já vai criar o chamado, ó, 21, 12, 32, 00, que é justamente o momento que eu estava aqui. Ah, que legal. E agora? E o próximo? Vai seguir como? Aí ele vai voltar a contar de forma incremental. Ou seja,
Ele vai 0001, depois 002, assim até o fim dos dias dele por enquanto, né? Até que uma solução definitiva seja criada. Beleza, Alexandre, mas por que você não faz isso e volta o contador lá para baixo? Porque não adianta, ó. Vamos tentar forçar a brincadeira aqui, ó. Eu vou colocar 211200. Reiniciei o contador. Vamos tentar criar um chamado aqui, vamos ver como é que ele fica. Ó, 2112320002. Poxa, mas por que ele não criou 211200, já que não tinha? Porque é assim que o mecanismo do SQL trabalha. Ele não consegue voltar atrás, ele vai considerar o último registro que ele tem como ponto de partida, entendeu? O maior, na verdade, o último não, o maior registro que ele tem como ponto de partida para garantir que não vai existir conflito, né? Não vai quebrar a estrutura do banco de dados. Porque esse indicador aqui, ele é usado em tudo. Quando você cria um artigo na base de conhecimento e vincula, por exemplo, a um chamado, você está justamente fazendo vínculo com este ID. Então, se eu trocar esse ID, ele vai quebrar toda essa estrutura. É justamente esse o propósito do banco de dados relacional, é permitir que você não quebre a estrutura. Eu trouxe aqui ainda no post, então só para a gente finalizar, aplicando essa solução de contorno aqui, o seu GLPI vai voltar a trabalhar normal na hora, beleza? Com esses dois passos simples. E isso vai te dar uma sobrevida aí de 34.483.647 chamados. Nem mais, nem menos, tá? É isso aqui que você vai ter. Por quê? A gente zerou, no caso desse exemplo aqui, né, que eu tô passando o comando, a gente zerou para 21, 13 seguidos dos zeros. Então, o valor máximo subtraído, esse valor que eu defini aqui, ó, como limite, né, como ponto de partida, vamos dizer assim, para o contador, ele menos esse vai ser igual a esses 34 milhões aqui, ou seja, este é o número de chamados que a sua central ainda vai poder abrir. Graças a Deus são muitos, né? Aqui eu falo, né, sobre isso tudo que eu comentei com vocês até agora, sobre a causa raiz, não vou ficar revendo isso. E aqui eu trouxe alguns conceitos interessantes, alguns comandos, né, de uns testes que eu fiz para entender esse problema e tal. Aí eu peguei essa documentação e joguei aqui para quem quiser administrar sistema mesmo, aprender o que está acontecendo, conseguir entender a problemática como um todo, né? Então vamos lá. O primeiro comando aqui é para entrar no MySQL, eu já entrei, depois eu criei uma base de dados, isso aqui eu já coloquei para vocês entenderem, né? Create Database GLPI Bug. Aqui na sequência eu mando usar a base GLPI Bug e criei uma tabela chamada Verdana Desk. Veja aqui, ó, Verdana Desk underline teste. Então eu vou repetir esses comandos aqui só para mostrar a fundo como é que isso funciona. Tá aqui, ó. Criei. Existe uma tabela que não tem registro nenhum. Essa tabela, ela tem, eu criei ela com o identificador int11, que é o mesmo que o GLPI usa por padrão, e coloco ele também como autoincremento, ou seja, ela vai criar registros automático. E aqui eu tenho um comando para inserir registros nessa tabela. É um comando simples. Ó, registro 1 inserido, se eu der um select asterisco from Verdana Desk underline teste, vocês vão ver que ele vai me trazer aqui um registro, nome do registro null. Null por quê? Porque foi como eu defini, que ele pode, o campo name, né, que é esse cara aqui, pode ser null ou pode conter texto. Eu coloquei ali o name só para dar um exemplo. Então eu posso seguir aqui, senhores, ó, vou inserir de novo, ó, se eu inserir o mesmo comando de novo, usar o comando insert, que é esse comando aqui de cima, ó, ele vai inserir um novo registro. Pronto, executei mais duas vezes. Se eu der um select agora, veja que ele vai me listar o ID 1, 2 e 3. Por quê? O próprio MySQL que está gerenciando esses IDs, porque eu defini ele com a propriedade aqui, ó, de auto-increment. Então ele mesmo está se auto-incrementando. É assim que todas as tabelas do GLPI trabalham, certo? De forma auto-incremental. Beleza? Aí uma característica que eu venho aqui, ó, nesse próximo exemplo que eu acho interessante, que é o seguinte: agora, beleza, lá ele está usando o ID autoincremental, agora eu vou forçar o ID a ser 255, certo? E o name, deixa eu colocar aqui um valor,
como é literal, eu tenho que proteger com aspas simples. Eu vou colocar estou aqui e Enter. Vou dar um select de novo, ó. Olha o que eu fiz. Eu inseri esses três aqui usando o autoincremento, né, do próprio SQL, e o último registro, que foi esse aqui, eu forcei ele a ser 255 e coloquei, ó, estou aqui. Beleza? O que acontece? Se eu tentar fazer o auto insert de novo usando o autoincremento do banco de dados, vai funcionar, não tem problema nenhum. Porém, quando eu listar aqui, olha o que ele faz. Ele pega aqui o 256. Ou seja, ele não volta para o 4, para o 5. Eu perdi, em tese, eu perdi a função de autoincrement para ele usar esses IDs não utilizados. E é isso que o plugin Behaviors faz também. Por isso que eu fiz questão de apresentar isso aqui para vocês. Para terem cuidado com isso, certo? Usem, mas usem entendendo o que está acontecendo. Beleza, então aí ele vai voltar aqui, ó, eu vou inserir mais alguns, ó, insert into, deixando sempre o auto incremento funcionando. Na hora que eu der agora o select, veja que ele continuou, né, o estou aqui está aqui, e ele está aqui, ó, 256, 257, e assim ele vai até o número máximo dele, que é esse cara aqui, ó, esse 21, 47, 48, 3647. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir um novo valor. Só que nesse novo valor que eu vou inserir, eu vou mostrar um pouco diferente. Eu vou forçar a barra, né? Ao invés de estar lá embaixo no 255, eu vou jogar um número aqui bem próximo desse limite dele. Deixa eu vir aqui, ó. Limite, eu vou pôr aqui 40. Pronto. Deixa eu colocar aqui também uma propriedade, um valor para name. Vírgula, aspas simples. Vou colocar aqui agora. Pronto, estou aqui agora, né? E vou adicionar. Veja que ele adicionou, não reclamou de nada, né? Mas veja aqui que a coisa começa a mudar. Deixa eu vir para cá. Ó, de 1 fui até 3, de 3 eu pulei para 255, e de 255 eu despenquei, eu fui até 260, e depois eu despenquei até 21, 47, 48, 36, 40. Então, se eu usar agora o autoincremento, de novo, o que ele vai fazer? Ele tá aqui no 3640, vai criar o 3641, óbvio. Veja ele criado, ó. Eu estava aqui agora e agora estou aqui, ó. E isso ele vai seguir a vida toda, só que a vida dele agora está bem mais curta, né? Deixa eu ampliar aqui a tela, deixa eu maximizar. Veja aqui, ó, no Select, eu estou no 41, lembra que o limite era até o 47? Vamos lá, vamos chegar nesse limite, ó. Insert into 42, 43, 44, 45, 46, chega a dar falta de ar, 47. E agora? Pronto, estouramos a pilha. Veja aqui, ó. Está fora do range da coluna, ó. Ele não consegue inserir mais. Isso aqui é outro erro para quem analisar do ponto de vista do log do banco de dados. É isso aqui que ele vai encontrar lá nos logs, que houve um estouro lá, ó. O valor está fora do range, e o range é de 1 a 21, 47, 48, 3641. E é isso que aconteceu com a gente ao usar o plugin Behaviors. Quando ele pediu para jogar aqui, por exemplo, ó, o 22, cadê? Se você trocar isso aqui, por exemplo, para 22 e substituir todos os números por 0, igual eu estou fazendo aqui, ó, ele vai dar o mesmo erro. Por quê? 22 seguido desse monte de 0 aqui é maior do que esse número aqui, que é o limite dele. Então eu não consigo mais salvar nada aqui no meu GLPI. Poxa, Alexandro, beleza, mas e agora? Agora você precisa, então, zerar, né, a sua, como se diz, o seu contador lá da engine do PHP, da tabela, o contador da tabela, usando o comando que a gente mandou aqui em cima. Tá aqui, ó, o autoincremento. Você precisa zerar esse autoincremento. Só que vou até usar esse zerar autoincremento aqui como didático, não estava nem no roteiro do teste, né? Sempre tendo riscos, né, de Verdana Desk Test, de sair do roteiro e passar vergonha ao vivo, mas não tem problema não. Vamos lá, Verdana Desk,
underline teste. Veja que eu estou resetando o meu contador para 2113. Não tem problema nenhum, ele não vai reportar erro nenhum. Mas agora eu vou tentar dar um insert aqui, ó, usando autoincremento. Olha o que ele deu aqui. Deu erro. Por que ele vai dar esse erro? Simples. Porque diferente do que o Behaviors fez, vamos lá, select asterisk from, diferente do que o Behaviors fez, onde ele parou no 2112, eu já fui direto para o 2147 aqui até o limite dele. Então eu preciso agora deletar esses registros. Pelo amor de Deus, vocês não precisam deletar nada no GLPI, tá? Isso aqui é só para efeito didático, para entender o que está acontecendo. Então eu preciso deletar no GLPI esses registros, tá aqui, ó, para que eu possa, então, 46, 45, para que eu possa então resetar o contador para algo menor. 44, foi até o 40, né? Existe uma função, um recurso chamado in, né? Que poderia ter feito ou maior que, menor que, mas falando e digitando eu acho mais difícil. Para mim é meio complicado lembrar desses comandos, mas enfim. Se eu der agora um select, vamos ver como é que ficou a nossa tabela aqui, ó. Veja que eu voltei lá para o 260, ó. Porque eu deletei meus registros super grandes, né? Então eu vou voltar agora a executar o alter table, né? Vamos lá para o alter table. Cadê ele? Tá aqui, ó. Vou usar o alter table de novo e ele zerou de novo. Vamos usar agora um auto incremento. Tá aqui, ó. Opa, ressuscitei meu banco de dados, minha tabela, né? Vamos dar um select aqui para ver como ficou o resultado? Veja aqui, ó. Pô, Alexa, mas você tinha a partir de 260. Opa, tinha mesmo. Então o que eu preciso fazer? Eu espero que vocês já tenham entendido aí. Eu preciso deletar esse cara aqui, certo? Para não ter um número maior. E agora eu... Opa, fiz BC, peraí. Não era o alter table, desculpa. É o delete. Eu preciso deletar esse cara que existe, que foi criado, beleza? E agora ao usar o alter table, eu posso até usar aqui, ó, 200... Vou jogar aqui, ó, 250, não é menor que 260? Vamos dar um select, só para vocês verem como tá a tabela. Veja aí, e vou dar um auto insert agora. E vamos dar um select de novo lá. Olha aí o resultado. Voltei lá para o 261. Ah, mas você não tinha dado o 250, que seria aqui em cima? Sim, mas o que ele faz? Ele considera o maior registro dentro da tabela e segue a partir dele. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado com o GLPI. Com o GLPI não, com o banco de dados, na verdade. Esse problema todo, para contextualizar, na minha opinião, foi talvez um vacilo, um erro de desenho, foi uma ideia genial. Eu tiro o chapéu para o pessoal do Behaviors, esses formatos numéricos eu acho muito profissionais mesmo, acho que agregam um valor gigantesco aí na central de serviço nossa, a gente usa também, entendeu? Não vou tacar pedra em ninguém, longe disso, só que é aquela coisa, foi algo que foi pensado de uma forma, mas o resultado, vamos dizer assim, esse problema, esse bug, ele existia desde que o plugin foi lançado com esse recurso, só que ninguém tinha conhecimento dele, e a gente infelizmente só veio a descobrir quando vivenciou isso. Dando uma pesquisada por aí, eu vi que tinha gente que tinha relatado já nas issues do Behaviors, comentaram, eu não cheguei a entrar, mas comentaram que, eu acho que em outubro do ano passado já haviam comentado que ia dar esse estouro de pilha, eu não sei, eu não acompanho, mas durante as minhas pesquisas aí sobre o assunto, eu vi que alguém estava citando isso lá. Solução, senhores, para isso. Eu não vejo como ter realmente uma solução simples pelo seguinte: da mesma forma como esse campo ID aqui, ele está criado com um formato int11, para onde ele for como chave estrangeira, ele também será criado como ID11, int11, o tipo int11. Então, ou seja, se eu for alterar esse campo aqui, igual tem um campo big height, eu acho, big int, um negocinho, que o pessoal estava sugerindo, né, converter, que aí dobraria, e aí você conseguiria usar, eu acho que até 2044 ano, usar o formato. Eu não acho que seja uma estratégia tão interessante pelo seguinte: isso tudo afeta a questão da indexação dos dados, a performance de pesquisa. Então isso pode surtir um efeito ruim do ponto de vista de search. Na hora que você experimenta mesmo, pegar um GLPI parrudo aí que tenha seus milhões de
chamados abertos, certo? A gente tem alguns clientes que são grandes, que não sei se já estão chegando no 1 milhão, mas deve estar perto. Existe o problema sério do cara começar a ter lentidão, porque quanto maior o campo a ser manipulado pelo banco de dados, mais memória, mais processador vai consumir. Eu particularmente, por mais que me doa, né, eu sugiro assim, se for, Alexandre, se fosse para você tomar a decisão do projeto, eu eliminaria isso aqui. Mas e quem já usou? Infelizmente não usa mais, vai ficar com essa solução de contorno, vai virar permanente e vida que segue, entendeu? Essa, né, seria a menor mudança no projeto, porque é um plugin. Então você imagina você ter que mudar uma estrutura de um sistema inteiro por conta de um plugin. O custo operacional é muito menor que alterar o plugin. Então eu removeria isso aqui e a vida ia seguir normalmente, linda, sem impacto para ninguém, né? Quem já foi impactado já está sobrevivendo, graças à galera que liberou aí também. Todo mundo foi trabalhando, comunicando, mandando um para o outro a solução. Então, é aquele negócio, quem já foi impactado já foi, já está operando hoje. Eu acho que o ideal é garantir que novas instalações não sejam impactadas. Então eu removeria esse formato e manteria só esses 3 aqui de cima. Bom, pessoal, para esse post era apenas isso. Eu queria só dar uma entrada, mostrar tecnicamente o porquê que o problema ocorre, né? Mostrando, é uma coisa que a gente não tem muita chance, às vezes a gente faz o webinar e tudo mais, mas é sempre coisas mais alto níveis, né? Lidando processos, coisas desse tipo, mas é legal a gente pôr a mão na massa um pouquinho de vez em quando. Lembrando que todos os comandos que eu usei estão aqui no post, certo? Na hora que vocês verem esse vídeo no YouTube ou receberem em alguma rede, já está aqui também. Tá liberado, é só entrar lá em verdanadesk.com. Fiquem com Deus e até a próxima.